E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você está no canal Traje Cômico, bora pro vídeo de hoje. Ó, eu vou colocar um vídeo complexo e controverso agora. Vamos lá, do começo, né? Mimimi, ninguém é obrigado a reconhecer ninguém não. O problema é que tudo é racismo, né? Preconceito e homofobia. Ele tá respondendo a um comentário sobre reconhecimento facial em delegacia na hora de reconhecer um criminoso. E que alguém falou que isso era racismo ou alguma coisa assim, e esse cara que vai responder. Esse aqui, ó, é o Arthur. O Arthur, assim como eu, é branco e privilegiado. Só que ele não reconhece o privilégio dele, aí ele acha que o racismo estrutural é mimimi. Ele postou esse comentário no vídeo em que a Elisa Lucinda falava sobre o enorme problema que são os falsos reconhecimentos de negros na delegacia. Talvez o Arthur não saiba que 83% dos presos injustamente por falsos reconhecimentos são negros. Basicamente, o argumento do moleque que ele tá respondendo é que isso não é racismo. Claro, ele argumentou de uma forma bem escrota, então o cara pegou um comentário simplista demais pra poder atacar, bater, né? E falar que, tá falando que racismo estrutural é mimimi, porque ele é um branco privilegiado que não reconhece os seus privilégios. E aí você vê esse dado e parece que, tipo, beleza, então pelo menos o argumento dele tá bem embasado em algum fato, né? 83% dos presos injustamente por reconhecimento fotográfico no Brasil são negros. E aí, quando um identitário se depara com esse dado, com essa informação, ele nem considera qualquer outra hipótese, qualquer outro argumento. A única possibilidade na cabeça dele é racismo. Só. Tipo, a explicação pra isso só pode ser racismo. Necessariamente é racismo. Eu vou levantar uma breve reflexão aqui. Quais as chances de uma pessoa se enganar durante um reconhecimento facial, um reconhecimento fotográfico, entre uma pessoa branca e uma pessoa negra? Quais as chances? Por que eu tô perguntando isso? Muito simples. Ele tá falando, então, aqui nesses números, ó, 83% dos presos injustamente por reconhecimento fotográfico no Brasil são negros. Isso é um problema? Óbvio que é um problema. É um problema muito grave. Agora, esse número gigantesco, desproporcional de negros sendo presos injustamente por reconhecimento fotográfico é um reflexo de um racismo estrutural? Não necessariamente. Provavelmente o percentual é alto porque, primeiro ponto, né? Aqui claramente, certamente, eles estão misturando negros com pardos. Certamente, porque negro mesmo é um percentual baixo da população, não teria como chegar a esse número de 83%. Então, provavelmente aqui tenha o clássico pardo de Schrödinger, eles estão misturando. Então, beleza. Se a gente pegar essa mistura de pardos com negros, o percentual de pessoas que mais cometem crimes no Brasil também são de negros e pardos. Então, é meio óbvio que se você tem mais negros e pardos cometendo crimes, a maior parte dos reconhecimentos equivocados vai ser de negros e pardos. A pessoa não vai ser assaltada por um cara branco e na hora do reconhecimento, por racismo, se confundir e achar que foi um negro. Não é isso que acontece. Ele até vai falar isso no vídeo. Tipo, as pessoas elas se confundem no reconhecimento não é por má fé, não é porque elas, sabe, porque elas queriam prender aquele cara inocente. Porque elas acabam provavelmente realmente se confundindo ali. Então, no momento em que você tem mais negros e pardos cometendo crimes, você vai ter mais erros no reconhecimento justamente sobre esse grupo. Então, não é uma questão de racismo, realmente. Não é porque a pessoa pensou, eu quero ferrar esse negro. Tipo assim, imagina, o cara foi assaltado, foi vítima de um crime, de uma pessoa branca, e ao invés de querer justiça, ao invés de querer que a pessoa que realmente fez a merda com a vida dela seja presa, ela vai pensar, não, eu quero ferrar com um negro agora. Então eu vou reconhecer um negro aqui porque eu quero que um negro vá pra cadeia. Vocês acham que é assim que funciona? Vocês acham que seria algo assim, mais ou menos nesse caminho? Nem ele acha. E ele vai falar aqui, tipo, não é por má fé que isso acontece. Mas a questão é, por que esse número, então, seria um reflexo do racismo estrutural? A gente pode falar que é porque os negros estão numa posição de maior vulnerabilidade social, eles são mais marginalizados, então eles, por estar nessa situação, acabam mais frequentemente recorrendo ao crime. E aí tem toda uma questão problemática em cima disso. Ok, mas esse ponto especificamente, ele é uma consequência de todo o problema anterior. Esse ponto especificamente, ao meu ver, não é racismo. Ou pelo menos não é racismo a melhor explicação que você tem pra isso. Então, apesar do comentário do primeiro cara ter sido feito de uma forma muito simples, talvez até meio boba, ele não estava exatamente errado. Claro, ele falou, é mimimi e tal. Isso aqui é um problema, né?
A questão é que ele minimizou o fato de pegar esse problema e falar, é racismo. Isso aqui, a explicação para esse problema é racismo. Porque o privilégio branco te exime desse tipo de problema. Não. Assim, óbvio, é um problema maior o fato de que se você tem mais pessoas da sua cor de pele cometendo crimes e se isso acarreta numa maior incidência de reconhecimentos equivocados de pessoas com a sua cor de pele, você realmente sai prejudicado nessa história. De fato. Imagina, você é inocente, você tá de boa lá, não fez nada, e de repente, porque uma pessoa fez um reconhecimento errado, você acabou se ferrando. Então é claro que é um problema. Você, sendo negro ou pardo, tá numa situação desfavorável nesse cenário. É realmente complicado, né? Mas, simplesmente reduzir tudo isso aqui a racismo estrutural não é tão simples. Mas vamos ver aqui o resto da explicação do cara, o resto da argumentação dele. E é por isso que talvez ele ache que é mimimi. Ou talvez ele simplesmente seja uma pessoa ruim. E não tem muito como saber. A única coisa que dá pra ter certeza é em quem ele vai votar para presidente. Isso não falha nunca, viu? Eu já atuei em casos assim e para vocês terem uma ideia, é extremamente difícil de conseguir absolvição quando o acusado é reconhecido pela vítima. Só, né, pontuando que, claro, ele não tinha como perder a oportunidade de ligar isso aqui ao Bolsonaro de alguma forma, né? Não vamos fingir que somos idiotas e que não sabemos quem que ele sugeriu que o cara votaria para presidente. O que também é uma besteira, porque conheço muitas pessoas que são contra o identitarismo, que estão possessas com o Bolsonaro e que estão naquela pegada de eu não vou votar em ninguém nessas eleições, não voto nem Lula nem Bolsonaro, vou votar nulo mesmo, não tem candidato que me representa. Então a única certeza é que este cara está sendo leviano na sua colocação. Isso porque o juiz ele entende que a vítima não teria um motivo para acusar falsamente uma pessoa que ela nem conhece e também ela não era obrigada a fazer o reconhecimento. E a maioria das vezes, a vítima ela não faz de má fé mesmo. Ela faz porque ela realmente acha que aquela pessoa que ela está olhando é o criminoso. Provavelmente porque ela foi assaltada, ou seja lá qual foi o crime que aconteceu, por uma outra pessoa do mesmo tom de pele, né? Da mesma cor. Porque como ele mesmo falou, não faz por má fé. Então a pessoa foi assaltada, vamos colocar assalto simplesmente para simplificar. Foi assaltada por um pardo e aí no reconhecimento ela reconheceu o pardo errado. Ela foi racista? Só fala pra mim. É racismo a explicação para isso. Como ele falou, não fez de má fé. Por que ela iria, por que geralmente eles acabam levando o reconhecimento, né, tão em conta? Porque o juiz ele presume que a pessoa não teria por que mentir e identificar uma pessoa inocente. Claro, faz sentido, mas a pessoa pode errar, pode se equivocar e isso é um problema. Isso é um problema terrível. Qualquer pessoa inocente presa injustamente é um problema insano que precisa ser combatido e resolvido. A questão é, esse assunto foi transformado em um assunto sobre racismo. E aí eu te pergunto, a pessoa foi assaltada por um pardo, na hora do reconhecimento, identificou o pardo errado, isso é racismo? Ou alguém acha que a pessoa foi assaltada por um branco e aí na hora do reconhecimento ela decidiu, não sei, talvez seja aquele negro ali. O próprio cara não acha que seja o caso, né? Mas, como o cara do comentário inicial falou, tudo vira racismo para essas pessoas. O maior responsável por esse problema, por esses erros de reconhecimento, é o reconhecimento fotográfico, que é uma técnica ridícula que deveria ser abolida das delegacias. Funciona assim, ó. A pessoa sofre um crime, aí ela vai fazer um BO e a polícia mostra para ela um livro com fotos de pessoas que já foram presas ali na região. A vítima ela é praticamente induzida a escolher alguém ali naquele livro. E mesmo que ela não seja induzida, muitas vezes ela está com tanta vontade de achar uma solução para o caso que aí inconscientemente ela acaba escolhendo alguém ali daquele livro. Aí depois, quando a pessoa é presa e aí vai fazer o reconhecimento pessoal, a vítima ela acaba mantendo o reconhecimento porque é óbvio que ela vai reconhecer a mesma pessoa da foto. As leis... Assim, eu não sei exatamente como funciona, realmente. Eu acho que é complicado. Eu acho que a gente precisa, né, apurar da melhor forma possível todo e qualquer crime para evitar injustiças. Até porque, né, devemos seguir a máxima. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, prender uma pessoa com poucas provas contra essa pessoa sempre vai ser problemático. Mas eu acho que esse é um assunto que precisa ser debatido com seriedade para tentar resolver a questão prática
Como que a gente faz então para melhorar essa dinâmica do reconhecimento? Será que a gente tenta investigar melhor e adicionar mais provas além do simples reconhecimento? Isso deve ser discutido. Agora, simplesmente, isso aqui é racismo. Então, tá, o que a gente faz? A solução para esse problema é o branco reconhecer o seu privilégio? Pronto, aí resolveu, acabou o problema. O branco reconheceu que ele tem o privilégio de não correr tanto risco de ser preso por falso reconhecimento. Tá, resolveu? O que se faz? A gente evita prender uma pessoa negra por reconhecimento porque pode ser que a pessoa tenha se enganado? O que resolve o problema, né? Essa é a grande questão. Combater o racismo estrutural vai resolver esse problema? Me parece que a discussão aqui talvez ela deveria ser um pouco mais técnica, menos ideológica. Elas não vão mudar tão cedo, porque as nossas leis penais elas foram criadas há quase 100 anos visando colocar preto na cadeia mesmo. E é por isso que, mesmo... Isso aqui é incrível, né? As leis penais foram criadas visando colocar preto na cadeia mesmo. É por isso que funciona assim. Todo o sistema foi montado com o objetivo de colocar preto na cadeia. Provavelmente, os próprios pretos também entraram no esquema e combinaram, né, de cometer mais crimes em média para facilitar aí o trabalho. Qual é a lógica? Por quê? Tipo assim, em que ponto, sabe, ocorreu esse salto lógico? Ok, tem mais pretos cometendo crime. E aí tem uma situação de vulnerabilidade que precisamos melhorar. Mas o crime ainda é um problema e a gente tem que resolver. Então, obviamente, as leis elas não foram criadas pensando em diminuir a criminalidade. Infelizmente, por consequência, mais pretos acabam sendo presos. Não. O objetivo foi prender preto. Se fossem mais brancos cometendo crime, aí a gente não estaria nem ligando. Aí, dane-se. Aí ia deixar todo mundo solto. Porque o objetivo não é reduzir a criminalidade, não é resolver o problema da criminalidade. Não, o objetivo é prender preto, só. É uma questão de raça, claro. Só, única e exclusivamente, a questão racial. Cor. É isso. Porque é isso que move toda a sociedade. Isso não é cor, é preto e branco e só. É uma visão um tanto quanto limitada, né? Tirando a nossa privacidade, eu sou favorável a ter câmera em tudo que é lugar. Não só para proteger de bandidos, mas principalmente para proteger as pessoas de erros judiciários. Aqui é uma questão moral complicada. E aí a gente pode até expandir isso para outras pautas que a gente traz, né, no canal. Falsas acusações em geral. Inclusive aqui fica um ponto, olha só. Já que ele está falando basicamente aqui de erros judiciais, falsas acusações, homens são muito mais presos do que mulheres vítimas de falsas acusações. Isso seria um problema do nosso matriarcado sistêmico? Isso seria um privilégio feminino? A gente resolveria esse problema se as mulheres reconhecessem o seu privilégio de não ser tão frequentemente presas por falsas acusações? A gente tem um problema sistêmico que está afetando os homens aí. Eu não tenho aqui agora os números exatos, mas eu tenho certeza que o percentual de homens presos através de falsas denúncias, falsas acusações, até mesmo através de reconhecimento equivocado, eu tenho certeza absoluta que o número de homens é muito maior. E aí talvez eles pensassem, mas é porque homens também cometem mais crimes. Ah, é? Então aí necessariamente estaria validando o argumento que eu apresentei anteriormente. A situação é parecida. A gente também pode falar que homens estão em situação de vulnerabilidade social maior do que mulheres. A gente tem 80% dos moradores de rua sendo homens. Então assim, objetivamente marginalizados, né? 80% dos moradores de rua são homens no Brasil. Interessante, né? Pois é, se a gente começa a colocar nessa questão, será que menos privacidade para ter mais câmeras filmando os locais públicos, a gente poderia prevenir falsas denúncias, falsas acusações de mulheres contra homens também, que é uma coisa que tem acontecido cada vez mais? Por exemplo, aquele caso da Paquita foi graças a uma dessas câmeras que estava filmando a rua, o caso pôde ser esclarecido, né? Tinha uma câmera que mostrou ela se cortando. Aí foi lá e acusou o marido. Se não tivesse aquela câmera, talvez o cara tivesse preso. Talvez a vida dele tivesse destruída. É uma questão moral complicada, né? Privacidade versus segurança. Mas é muito interessante aqui, ele colocando isso como sendo uma premissa extremamente importante para os negros, porque a gente vive numa sociedade racista, sendo que a gente pode aplicar a mesma lógica para os homens. Mas provavelmente esse cara acha que a gente vive numa sociedade machista. Por quê, né? Por que nesse caso a lógica que ele aplica para a situação dos negros simplesmente deixa de existir?
É porque os homens estão numa posição de privilégio na sociedade também. Então, não importa que a situação seja muito parecida. Não faz parte do discurso, né? Da cartilha dele, da narrativa dele. Então, é isso. Enfim, procure sempre ter registros de onde você tá, do que você tá fazendo, principalmente se você for negro. Porque se isso... E homem, se você for homem também. Aqui procure sempre ter um registro de onde você tá, o que você tá fazendo, principalmente se você for homem, porque a chance de você precisar disso para se defender é alta. Vai ser bom você ter um álibi se você for negro, se você for um homem também. Será que o raposo advogado concorda? Será? Acontecer com você, ou seja, se você for falsamente reconhecido, na prática o ônus da prova vai ser seu, e se você não tiver um bom álibi, a chance de você ser condenado e cumprir pena na cadeia por anos é altíssima. Não é mimimi, é a triste realidade de um país racista. E feminista. Fica a dica aí, então. Vocês têm alguma dúvida de que se ele fosse confrontado sobre a questão judicial, jurídica, sei lá, sobre a questão legal, homem versus mulher, ele daria um triplo twist carpado para tentar explicar por que não, mas veja bem, não é bem assim, porque os homens também cometem muitos crimes e porque as mulheres, elas, na verdade, são incentivadas a não denunciar na nossa sociedade machista, então, blá, 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 sei lá. Advogado com ênfase no gado. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham se divertido. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Passa o vídeo adiante, deixa um comentário. Se tiver como ajudar, doando através de Pix, PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se, usando os links que estão ali embaixo na descrição. Tudo isso me ajuda demais, eu realmente vou ficar muito agradecido. Mas de qualquer forma, já te agradeço muito por ter ficado comigo até o finalzinho do vídeo. Então, valeu pela sua audiência, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar. Ou você concorda ou está fora do lugar. Eles te julgam e logo após tentam calar a